O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Boa noite para todos. Hoje, mais um episódio do nosso podcast Como Você Se Aguenta, contando sempre com a participação do Andy, que torna tudo isso aqui possível, que faz tudo acontecer, tecnicamente. Hoje também participação da Lau, que presta uma consultoria aí para o Instituto. E sempre contando com o Rafael Garbuio como nosso participante. E hoje uma convidada muito especial, que é a Estela Gomes, uma amiga de muitos e muitos anos, substituindo o Ricardo Pesati. E por que hoje uma mulher nesse programa? Porque hoje é um programa que fala muito de mulheres, com mulheres, para mulheres, história de mulheres, e por isso é muito importante para a gente um olhar masculino aí do Rafa. Mas a Estela hoje complementa o time. E a nossa entrevistada de hoje, que é a Sabrina Mendes, nos traz uma história fantástica, uma trajetória maravilhosa, e eu fico muito feliz de trazer histórias realmente impressionantes no sentido de como é que você se aguenta, como é que você se trouxe até aqui. Mas para começar, eu queria pedir que você nos seguisse na sua plataforma preferida de podcasts, que você nos ouvisse e nos seguisse na sua plataforma preferida e nos desse 5 estrelas, porque daí o algoritmo nos lê e nos leva para o maior número de pessoas possível, para o universo estrelado e além. Muito bem, hoje trazemos Sabrina Mendes. A Sabrina, ela é de Belo Horizonte e naquelas perguntinhas que a gente sempre faz, né, eu fiquei assim muito encantada e tocada com todas as respostas, e é uma história realmente lindíssima, como eu disse. Mas, Sabrina, muito bem-vinda, bem-vinda a esse encontro, bem-vinda a contar sua história. E eu queria começar a nossa conversa com uma parte que eu acho que você tem toda a razão de dizer que ela é estrutural e estruturante, portanto, né? Você disse que toda a sua trajetória, toda essa resposta de como você se aguenta, se dá principalmente por conta do seu nascimento. Sabrina Mendes, bem-vinda, que bom que você nasceu, porque se você não tivesse nascido, nós não teríamos uma noite tão maravilhosa como eu tenho certeza que vamos ter hoje. Obrigada por ter nascido. Bem-vinda, Sabrina. Oi, Thelma, obrigada, gente. Que generosidade, assim, que amor, que satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, então, Rafael, Lau, Estela, Ricardo. Estou muito encantada com esse convite. Vou repassar os agradecimentos aí para minha mãe, Por favor. que foi uma das principais responsáveis aí pelo meu nascimento. E por este podcast, por favor. Um beijo meu também. Vou repassar esse agradecimento. Como é o nome dela, a propósito? Minha mãe chama Sandra. Dona Sandra, beijo, Dona Sandra. Eu fiquei meditando, assim, sobre essas perguntas e fiquei o dia inteiro brincando sobre como você se aguenta, porque eu me percebi, assim, eu acho que eu tô meio TPM hoje, quando nem eu tô muito me aguentando, eu tô assim, nossa, eu não tenho condições de discutir isso logo hoje, mas cá estamos, assim, e sigo me aguentando aí há 38 anos. E acho que essa pergunta, né, porque eu vejo que algumas histórias que as pessoas contam de momentos que definiram, né, a trajetória e às vezes grandes viradas, né, de chave. E eu já me imaginei vivendo viradas, mas hoje que eu sinto, acho que talvez no auge aí dos meus 38 anos é o momento de vida que eu mais tenha sentido estar próxima de talvez quem eu realmente seja, eu vejo muita conexão, assim, desde do meu nascimento, de fato, assim, com a minha trajetória, com o que eu busco fazer hoje, com meus valores. Então, acho que à medida que a gente for conversando um pouquinho mais aqui, espero que isso fique mais claro. E vocês me digam se vão concordar comigo em relação a isso. Agora, Sabrina, você é empreendedora,
você é empresária, né, portanto, você é professora, você é pesquisadora e você é provocadora. O que eu peguei da sua história, assim, é que você é uma grande provocadora. E por isso é que eu invoquei seu nascimento. Talvez essa sua trajetória toda, essa sua inquietação tenha a ver justamente com a sua história, foi o que você disse lá na sua entrevista. Então, começa falando sobre isso, linda, sobre o que você faz hoje. Eu gostei bastante desse lugar de provocação, acho que tem uma provocação de mim mesma e que depois acaba reverberando, né. E até para explicar um pouco essa conexão com a minha história, né, que eu mencionei. Eu sou filha de uma mãe solo, que me teve aos 19 anos, num contexto de muita vulnerabilidade social. Então, antes de qualquer coisa, uma sobrevivente. Mas aí tem uma memória, e a partir daí que eu acho que foi se conectando, assim, com a minha vida, eu tenho uma memória que eu tinha talvez uns 5 anos, assim, é uma das memórias mais antigas que eu tenho. E eu era a primeira neta de uma família ali de uns 6 irmãos na ocasião. E aí eu tenho uma memória de uma vez no mês comprava-se danoninho pra mim, que era a única criança daquela família, e eu amava danoninho. Só que isso só acontecia uma vez no mês. E aí a minha memória é de ter uma revolta, assim, de como que uma família com 6 adultos, se eu for somar meus avós, né, 8 adultos aqui, e essas pessoas não têm condição de me dar, poder me oferecer mais isso, porque era só uma vez no mês que tinha aquela bandeja, né, que vinham 6 danoninhos, e eu gostava muito e eu queria comer, tipo, tudo de uma vez. Isso aí, inclusive, a gente abre outros parênteses para questões em relação à alimentação, assim, que hoje tá um pouco melhor. Mas, eu ficava revoltada, porque a minha mãe falava: "Não, tem que comer só um por dia e tal", pra minimamente aquilo durar pelo menos uma semana no mês. E eu revoltadíssima, tipo, não tem condições, sabe, eu sou a única criança aqui, eu não posso tomar 2 danoninhos por dia e ficar muito revoltada com isso. Obviamente fui entender, né, depois todo o contexto, o porquê disso e obviamente grata à minha família deles estarem minimamente tentando fazer o máximo que era possível, mas a partir daí veio uma revolta, assim, acho que começou a brotar de tipo: eu não aceito viver num mundo onde é isso aqui que tá posto pra mim". E eu acho que toda a minha trajetória, a partir daí, veio dessa revolta. Eu brinco que eu sou movida pela raiva, né, que eu acho que tem um sentimento, de raiva no sentido de insatisfação, de promover aí pequenas revoluções. A maturidade ainda bem tem me ensinado que é possível partir da raiva, mas ter uma prática amorosa a partir daí, né, a raiva ser só esse motor inicial e não ser dominada por ela. Mas chegando nos dias de hoje eu sou empreendedora, que veio de um contexto de insatisfação com a minha trajetória profissional, com as experiências que eu tinha vivido também. Hoje eu tenho uma empresa que é a Ticas, que ela desenvolve estratégias de equidade de gênero para organizações, principalmente grandes organizações aí que têm essa estrutura, né, masculina já muito consolidada. Então, para tentar ir mudando aos pouquinhos, hackeando esse sistema. Também sou professora, que foi uma atividade também que eu não posso dizer que ela foi sonhada, mas que foi acontecendo da minha vida e vi que é possível, então também muito sempre me desafiando a situações novas e não tá bom aqui, deixa eu explorar outros contextos e me identificar e ser feliz em outros contextos. Ser professora é um desses lugares que eu me encontrei mais recente e que me descobri também. Pesquiso também, sou pesquisadora de gênero, estudo relações culturais, design. Quando eu te ouvi me narrando, eu fiquei assim, acima de tudo eu sou muito trabalhadora, né, porque olha, haja tempo para equilibrar esses pratinhos todos. Mas, ao mesmo tempo, na minha trajetória eu tenho visto até então não consegui fazer muito diferente, sabe, além de estar sempre me movimentando. Eu espero que, inclusive, para o meu futuro, esse ano mesmo, uma palavra que eu falei que eu gostaria que marcasse meu ano é de tempo, de ter um pouco mais de tempo. Mas eu não posso reclamar, porque eu gosto muito de todas as minhas frentes de atuação. Acho que não me vejo só como um trabalho laboral e árduo e cansativo. Eu gosto de estar fazendo o que eu faço hoje e sou muito feliz por poder falar isso, inclusive. Eu acho que esse seu lado inconformado foi talvez uma mola muito propulsora para você se aguentar, né? Porque a gente vê que toda essa sua trajetória tem a ver com esse inconformismo, né, Sabrina? E eu acho que aqui nós temos nesse podcast grandes inconformados. Então eu queria trazer um pouco
aqui agora a Estela, que é outra grande inconformada. A Estela, eu preciso contar para vocês, a Estela trabalha com dança circular. Ela tem um episódio aqui no Como Você Se Aguenta, nesse podcast, que é lindíssimo. Sugiro que vocês procurem um episódio dela, se eu não me engano, ou o terceiro episódio. E eu queria trazer aqui, apresentar a Estela, que é uma grande inconformada. Estela, casa é sua. Que alegria chegar aqui nesse espaço e conhecer a Sabrina, que eu não conhecia antes, e ouvir um pouco da sua história, da sua motivação e no final de como você se aguenta. É lindo ouvir que você está chegando nos 40 com tantas coisas já percorridas. Eu fiz 60 anos no ano passado e assim, me vejo em você, me identifico quando você fala que é como se tivesse essa raiva e ao mesmo tempo esse inconformismo te dizendo, você pode mais, você quer outras coisas, e aí você indo atrás disso. Quando eu li o trechinho das respostas que você fez, eu me conectei diretamente com uma autora incrível, né, que fala sobre as mulheres e com qual os livros com os quais eu venho trabalhando na dança circular, que é a Clarissa Pinkola Estés. Essa mulher que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, mas que agora eu estou lendo o Ciranda, relendo pela acho que terceira, quarta vez, o Ciranda das Mulheres Sábias. E Sabrina, eu queria ler um trechinho aqui que fala um pouco de você. Se você pudesse ouvir, escutar e falar um pouco disso que você vai escutar. Veja só, a prova dessa fonte sábia e misteriosa nas raízes é o que sempre se encontra em mulheres que estão aprendendo e que anseiam por aprender mais, que desenvolvem uma visão interior, que seguem intuições, que não serão impedidas de prosseguir nem silenciadas, que a respeito de coisas profundas ou glórias que pareçam à primeira vista intimidantes, não dizem, isso eu não posso fazer, mas preferem perguntar a si mesmas o que eu preciso reunir para poder fazer isso. Lindíssimo, Estela. Nossa, fez todo sentido. Eu gostaria de colocar mais uma coisinha na fala da Estela, citando essa autora fantástica, que é se eu quero fazer isso. Porque muitas vezes a gente é impelida a querer, não é? Pela idealização dos outros. Estela, brilhante esse texto. Isso, então olha essa frase, o que eu preciso reunir para poder fazer isso se eu quiser. Se eu quiser, e não pela idealização dos outros, porque eu tenho que ser forte e poderosa. Vai lá, Sabrina. A parte de uma escolha, né, eu acho que só esse direito à escolha, assim, já é tão importante. É engraçado que eu nunca li esse livro na íntegra, ele já me foi indicado por tantas pessoas e eu me sinto, assim, super honrada, assim, de tantas pessoas que já leram, assim, fazerem essa identificação. Eu já ganhei ele de presente, tá aqui, vou ler, acho que talvez esteja esperando um momento para que isso possa acontecer. Mas já ouvi alguns podcasts, né, já participei de conversas sobre essa questão dessa mulher selvagem, né, e por vezes, assim, eu lembro de um primeiro contato que eu fiquei pensando, sei se eu me enxergo nesse lugar, assim, dessa mulher selvagem. Às vezes eu me sinto um ser humano tão normal, assim, né, só existindo, assim. Mas, com esse trecho que a Estela trouxe, já tive uma identificação bem maior nesse sentido. E eu tenho muito clara essa memória e até conectando com esse como eu me aguento, isso me move muito. Eu me aguento me movimentando, tendo sonhos, tendo ambições para criar sentido, assim. Eu acho que uma coisa que me ajuda a me aguentar é enxergar sentido na minha existência. E aí eu não estou falando nem de questões, né, macros, que vão impactar o mundo inteiro, mas questões às vezes íntimas, particulares, mas que eu preciso buscar esse sentido, assim. Eu fui procurar análise muito cedo, assim, acho que já tenho aí mais de 10 anos de processo entre terapia, análise, mas muito nesse sentido de o que e uma curiosidade também que eu acho que eu sinto que eu tenho com a vida como um todo, o que existe que eu ainda não sei? E nessa curiosidade eu vou me deparando com coisas que despertam desejos. E aí essas escolhas, né? E aí uma coisa que eu acho que eu me orgulho, assim, é que quando eu me deparo com uma escolha, é exatamente esse meu pensamento. O que eu preciso? Então, acho que eu tenho uma visão muito pragmática, inclusive, para algumas coisas. Eu tenho uma memória mais recente, assim, que é
a minha casa, meu apartamento, eu comprei ele no último ano. Mas antes disso, eu passei por uma fase que foi quando eu estava me reestruturando, porque eu atuei muitos anos dentro do mercado corporativo, saí do mercado e nesse processo, esse meu empreendedorismo também veio de um contexto de necessidade de empreender e de me reinventar, uma necessidade financeira. Então, passei por uma fase, assim, de reestruturação muito grande. E nisso, eu precisava alugar uma casa aqui em Belo Horizonte. Eu morava numa casa que eu tive que sair dessa casa porque eu não tinha fiador. É mesmo pagando tudo em dia. E aí, eu me deparei com o contexto de que eu não tinha nenhuma pessoa para ser fiadora de um imóvel para mim aqui em Belo Horizonte. Minha mãe tem um imóvel, mas é em Betim, que é uma cidade da região metropolitana. Eu falei: vai ter que ser eu. Já foram várias situações e mais de uma situação que vai ter que ser eu a primeira dessa família, talvez adquirir um imóvel aqui, então, nessa cidade, para que outras pessoas da minha família talvez não passem por isso, assim, né, de se ver num contexto de moradia e não ter esse suporte. E eu ainda estava num contexto, assim, super desestruturada, a empresa começando ainda, e eu liguei, lembro de ter ligado para minha mãe, com muita raiva, falei assim: "Mãe, eu não sei como que isso vai acontecer, mas irei comprar uma casa muito em breve, anota aí". E na ocasião, assim, tinha dinheiro para nada, como entrada para nada. E passaram-se exatos, sei lá, talvez 9 meses, e eu consegui materializar isso, assim. Minha mãe ficou super feliz, porque era uma coisa que ela, por ter um contexto de ter morado muito de aluguel e vários problemas em relação a isso, ela tinha muito um sonho que eu tivesse uma casa própria. E eu brincava com ela: "Mãe, mas, né, hoje em dia, esse negócio de casa própria não é tão importante assim. Hoje eu tô em São Paulo, amanhã eu tô não sei aonde, né, já mudei muito. Isso não faz sentido". Então ela ficou super feliz quando eu tomei a decisão e acho que uma das maiores alegrias que eu tive na vida adulta é contar pra ela quando eu consegui materializar isso. Mas eu lembro de afirmar muito isso, mesmo sem ter recursos, mas aí me movimentar atrás disso. Eu acho que a questão, né, a gente tem saúde, tá vivo, então tem um otimismo também que eu acho que me move, assim, de vou reunir as ferramentas, porque acredito, se eu estou viva é porque deve ser possível, assim. Então isso eu me aguento, assim, tendo ambições e me movimentando, assim, sonhos. Estela, quando você trouxe esse trecho desse livro, porque dessa autora eu só li mesmo Mulheres que Correm com Lobos, e ela é uma pensadora junguiana, assim, visivelmente. É muito interessante porque uma época da minha vida eu fiz análise com uma analista junguiana, e aí eu me lembrei muito, Sabrina, da sua fala, quando você disse assim: "Hoje nem eu estou me aguentando porque eu estou de TPM". E foi muito interessante porque essa minha analista, eu e a Estela temos exatamente a mesma idade. A Estelinha fez 60 no fim do ano passado, né, Estela? Em julho do ano passado. Em julho do ano passado. E eu fiz em janeiro deste ano, né? Sim. Nos conhecemos há muitos e muitos e muitos anos. E aí essa minha analista, um dia eu cheguei para ela, claro, mais raivosa do que de costume, porque eu sempre fui raivosa também, viu, Sabrina, como a gente estava falando aí no começo, na nossa entrada aí do programa. E eu falei para ela que eu estava muito mais raivosa de costume, que eu não estava me aguentando. Isso devia ter uns 20, sei lá, 20 não diga, não, uns 35 anos. E aí ela disse assim: "Olha, que coisa boa isso, né? Porque essa TPM que você tem, ela traz um lado seu, que é você, mas que você não tem coragem de usar ou de entrar em contato quando você não está em TPM, Sabrina". E a partir daí, eu passei a acolher esse meu lado e me despedi com muita tristeza dele, mas agora ele já incorporado, quando eu entrei na menopausa, porque eu não tinha mais TPM. Eu hoje sinto falta das minhas TPMs, porque eu tenho que usar de uma forma mais razoável essa raiva toda, essa coisa da TPM. Então, Sabrina, bem-vinda com a sua TPM, viu? Nossa, eu achei interessantíssimo. Fiquei pensando, será que um dia eu vou me despedir da minha TPM? Vou sentir saudade, porque eu acho que eu já parto de um lugar, desse contexto de raiva e inconformismo, é meio que o meu estado natural. E aí a TPM, ela eleva muito isso. E assim, há pontos que no passado eu tive que realmente manejar isso da perspectiva médica mesmo, porque eu pedia demissão todos os meses. Assim, eu chegava assim: "Não dá mais", pedia demissão, terminava o relacionamento. Eu acho que ela atingia níveis assim, para além do normal, sabe? Então, esse lugar assim, dessa que você trouxe, né, que é esse caminho inverso de se permitir ter o contato, eu percebo que eu vivo um caminho inverso a isso, que é, eu sempre tive contato, e só que aí
eu percebi que por muito tempo eu me definia a partir desse lugar. E eu hoje entendo que eu não sou só raiva também, né? Eu sou um ser humano com muitas emoções, e também posso ter um lado amoroso, que aí eu tô aprendendo a me orgulhar desse lado, entender que isso não é fraqueza, um lado mais compreensivo com o outro, com um pouco mais de compaixão. Talvez pessoas que me conheçam aí, ou tiveram contato comigo há 3 anos atrás, 2 anos atrás, vão dar um relato, assim, de eu ser uma pessoa, talvez, essa questão da complacência e tal, mais rígida. E eu tenho percebido, assim, no último ano, nos últimos 2 anos, essa mudança acontecendo. Então, e eu tenho esperança que ela aconteça ainda mais. Então, eu quero ir pro outro lado. Eu acho que eu já abracei a raiva há muito tempo, continuo acreditando no movimento que ela faz, mas não quero que ela me defina também como pessoa só nesse lugar, sabe? É tão bonito isso, né? A gente não ser definida por nada e ser definida por tudo. Acho que isso é uma coisa boa, a gente poder se acolher, né, em todos os lados, né? E me chamou muita atenção num lado seu, quando você estava falando das Chicas, né, que é essa empresa que você tem, digamos assim, para trazer uma equidade de gênero, né, no mundo corporativo. Isso é uma coisa fantástica que está acontecendo cada vez mais, numa velocidade talvez aquém da que nós gostaríamos que fosse, porque a gente ainda tem um mundo extremamente machista, e eu até entendo, porque é siri na lata, né? Muitos homens ainda estão nesse mundo e têm medo de perder esse lugar, então vão lutar desesperadamente para mantê-lo. Então, depois, se você puder falar mais disso, eu vou ficar muito feliz, mas me chamou muita atenção quando você falou assim: também sou professora e coordenadora de uma especialização em design de futuros na PUC Minas, que é a Pontifícia Universidade Católica de Minas, que busca ensinar pensamento crítico e metodologias para a construção de futuros desejáveis. Isso é muito forte, ô Sabrina. O que é isso? Essa é uma iniciativa, assim, que eu me orgulho muito, assim, que veio também de um lugar de criar oportunidades que eventualmente não me foram dadas, assim. Depois dos meus 30 anos, assim, eu tive um período morando em São Paulo, e em São Paulo eu estudei design estratégico e me identifiquei muito com essa área, identifiquei que já era o que eu fazia, entendi que isso profissionalmente fazia sentido, que é desenhar, que a gente tem design de ambientes, gráfico, mas esse design de desenhar experiências, estratégias, projetos, que era o que eu já fazia dentro das empresas, muito com foco em transformação cultural. E aí, quando eu volto para BH, eu queria muito, de fato, comecei a querer ingressar na academia, me tornar professora, compartilhar um pouco, assim, da minha trajetória. E não tive muitas portas sendo abertas para mim nesse sentido. Até que surgiu uma oportunidade na PUC Minas. Eu tive uma primeira oportunidade, na verdade, de lecionar, e comecei a lecionar sobre diversidade e inclusão, que era a área que já estava mais ligada à minha atuação. Então, esse desenho de estratégias para a inclusão de pessoas, né, que é o que a TICAS faz, muito focado em estratégias para equidade de gênero, abriu-se uma oportunidade na PUC para que os docentes sugerissem novos cursos. E aí eu já estava começando ali minhas investigações sobre futuro, essa temática que ainda é um pouco nova no Brasil, pensar metodologia de futuro, a gente já tem alguns profissionais assim atuando nessa área. E aí resolvi propor uma formação que foi uma espécie de curadoria que eu realizei de temas que eu já tinha estudado e que eu acho que faziam muito sentido, mas resolvi adicionar essa camada de pensamento crítico, que é, ok, eu percebo que futuro, inovação é uma tendência que está se desenhando, mas como que a gente prepara as pessoas e traz esse pensamento crítico para que essas ferramentas sejam bem usadas, para que a gente, de fato, aprenda a pensar e construir futuros, mas futuros que a gente quer que façam sentido para um maior número de pessoas, né? Porque tem muitos futuros sendo desejados e executados aí, mas que grande parte da população está fora dessa perspectiva. E foi aceito pela organização, então a gente já vai para a 5ª turma já dessa especialização, onde a gente ensina metodologias de futuro, porque de fato temos metodologias, e uma série delas, assim, para trabalhar a imaginação, para projeções, perspectivas, que é uma crise, inclusive, que a gente vivencia muito no meu radar, tá? Inclusive, criar formas de trabalhar isso com adolescentes, porque a gente vive uma crise de imaginação, de sonhos de adolescentes, não acreditando que tem coisa muito boa mais adiante. E isso gera uma série de problemas, né? Porque a partir do momento que perde-se essa esperança e essa, né? Por isso que eu acho que a riqueza do
do meu conformismo é porque ele caminha de mãozinhas dadas com o otimismo, porque se fosse só uma revolta vazia, sem acreditar que alguma coisa boa pode acontecer, não sei muito para onde que esses meus movimentos seriam guiados, né? Então, essa questão da esperança, de acreditar que um futuro melhor é possível, é fundamental para que a gente tome ações no presente. E aí, o pensamento de futuros é sobre essa crítica ok, precisamos imaginar, e aí, a partir daí, precisamos executar, para a gente, né, um planejamento básico ali, para a gente chegar nesse lugar que a gente quer. E aí, hoje, isso já está sendo aplicado em governos, Estado, empresas, tem empresas que já têm seu planejamento ali para 50 anos, mas essa formação vem muito para a gente disseminar esse pensamento de futuros, né, para a população, para a sociedade em si, para que em diferentes esferas a gente consiga executar, planejar, mas baseado no pensamento crítico, que vai pensar emergências climáticas, diversidade e inclusão, sustentabilidade, sobre quais futuros, né? Então, a crítica sempre é quais futuros a gente quer construir e para quem, né? Quem está sendo incluído nesse futuro que a gente está desenhando. E me orgulho muito, assim, de ver esse projeto tomando forma, que está acontecendo. E é interessante porque eu acho que nós todos aqui temos isso de, digamos assim, do verbo esperançar, como diz o Guimarães Rosa, né? E tem um que esperançou e continua esperançando numa área também muito transformadora, que é a música, e que também veio para a psicanálise, né? Como é que é esperançar na música, Rafa? Poxa vida, eu acho que nem é esperançar, a música já é esperança organizada, já é uma forma muito subjetiva e abstrata da gente sentir a esperança. E eu tô achando ótimo ouvir a Sabrina, Selma e Estela, porque eu tô até agora tentando entender a coisa do inconformismo, o inconformada, que é uma palavra tão linda, né? Eu acho. Mas eu fico muito concentrado no formada que ela traz dentro, né? Do inconformado, porque de certa forma o que a Sabrina tá mostrando aqui é um jeito de lidar com essa agressividade que ela falou um pouco, né? Da raiva. E ela vai nos contando isso de um jeito muito interessante. Eu ainda tô, desde o Danoninho até o apartamento que ela comprou, tudo isso nos mostra um jeito de lidar com esse inconformismo, um jeito muito interessante. E talvez esse esperançar, pra mim, ele se explica melhor agora no finalzinho da fala dela, quando ela falou do desenhar o futuro, né? Eu acho que é isso que você faz, Sabrina, de alguma forma. Você, desde muito jovem, você entendeu que você queria ir mudando tudo, né? Você queria ir moldando tudo de acordo com aquilo que você acha que você quer. E é lindo que a coisa do futuro, os desejáveis, que a Selma já falou agora, também me chama muita atenção nas suas respostas, né? O futuro desejável pressupõe saber qual é o nosso desejo. Pelo jeito, você sabe, né? De um jeito meio intuitivo. Acho que você vai nadando, você vai dançando conforme a música, né? Conforme a música vai esperançando a sua vida, você vai entendendo ela, ou vai construindo ela, a gente não sabe, né? O que veio antes, se é a música ou se é você, mas você vai trazendo pra gente um jeito de construir, de desenhar o futuro muito interessante, muito moderno, eu diria, né? Com todas as dificuldades que a vida vai colocando. Você é uma mulher muito consciente do que é ser uma mulher, né? De quais são as portas que não se abrem tão rapidamente quanto deveriam, e você vai escolhendo, essa porta eu vou abrir do meu jeito, vai ser assim, etc, etc. É muito interessante, eu tô muito... É um privilégio ouvir, ainda mais vocês três juntas, né, batendo bola aqui. Eu tô achando isso fenomenal, como sempre. Nossa, eu achei incrível isso que você trouxe sobre a música já ser essa esperança mais elaborada. Eu tenho aprendido muito isso com meu marido, que vocês já conhecem, que, né, respira música e contribui muito, assim, para que eu tenha, porque eu acho que às vezes eu tenho uma visão muito pragmática. Entender até que a vida não é um checklist, né, inacabável, assim, que a gente tem que só ir marcando, assim. Então, de poder viver, às vezes, eu acho que de formas tão elaboradas que a gente não para perceber, como a música. De poder esperançar de outras formas, assim. Ainda estou muito aprendiz nesse lugar, mas sou muito grata por ele diariamente me ensinar isso. Ontem ele estava lavando vasilha e escutando música clássica, se não me engano. E aí eu fiquei olhando, até comentei com ele, eu tô assim, gente, é incrível, né? Se eu tivesse aqui, eu tava ouvindo 1000 podcasts pragmáticos de questões que eu preciso resolver, e ele se permite lavar vasilha ouvindo uma música clássica, assim, sabe? Olha que riqueza, né? E é maravilhoso que ele esfrega
todos os dias isso na minha cara, assim, vai me ensinando outras formas de existir, que eu acho que no final dá um balanço muito legal. Esse pragmatismo que eu acho que para alguns de nós na sociedade é mais necessário do que outros, eu acho que também não posso me demorar muito só ouvindo a música clássica, eu preciso passar para uma execução mais pragmática em alguns momentos, mas entender que isso aqui também é importante, sabe? E é saúde, inclusive, né? Então tenho aprendido muito com isso também. Bom, à parte, o marido da Sabrina é o Iata. Nós temos aí um podcast com ele também, que é fenomenal. Sugiro que vocês ouçam também. Aliás, foi por conta da conversa com o Iata que nós ficamos assim muito provocados pela sua existência, né, Sabrina? Eu ia comentar isso, né, Selma? Porque no episódio do Iata, a personagem foi a Sabrina, né? Verdade, que provocado. Quando eu tô vivendo as minhas crises, eu fico pensando, eu queria muito me ver da forma como ele me vê, né, assim. Mas não é só sobre mim, ele é a poesia em pessoa, né? Ele vê poesia das pessoas, assim. É um ser humano iluminado, que ele consegue enxergar e tirar o melhor, assim, das outras pessoas. Isso é incrível, assim, é muito admirada. Eu tenho muito orgulho dele nesse sentido e aprendo demais. Mas falei, né, depois que eu ouvi o episódio dele, que tá muito lindo também. Fiquei, assim, insegura no sentido, assim, até você tem essa perspectiva maravilhosa sobre mim, você sai vendendo isso para as pessoas, sabe? E aí eu volto para aquele lugar de eu sou só um ser humano regularzinho aqui, existindo, sabe? Tentando fazer o meu melhor, assim. Me vejo muito nesse lugar, sem querer, né, desmerecer minha trajetória, mas, assim, tô só existindo. Será, Estela, que é isso aí? Tô só existindo, não sei. Tô existindo e tô movendo, né? Movendo coisas aí na vida um do outro. Que bela parceria essa de vocês, né? De se complementarem e de poderem trocar e inspirar um ao outro dessa maneira tão bonita, né, Sabrina? Muito linda. Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais da Ticas, apesar dela ser uma empresa nova, né? Se ela já conseguiu mobilizar ou transformar a vida de alguma mulher ou de algum retorno que você teve em alguma empresa, algum acontecimento. Se você pode contar para a gente, eu acho que seria bem legal também para as pessoas saberem. Isso se tiver. Eu tenho, infelizmente, já temos, assim, algumas vitórias, assim, nessa trajetória de luta, né? A Tica está completando 3 anos, acabamos de fazer 3 anos, na verdade. E aí, dentro disso que a gente chama de estratégias para a equidade, né, que é ajudar empresas que estão querendo olhar para essa pauta a desenvolverem projetos, caminhos para fazer isso acontecer, muito do que a gente faz é promover diálogos. Então acho que essa questão também do manejo da raiva, eu acredito muito nessa perspectiva de hackear o sistema, principalmente quando é muito latente esse sentimento de estar à margem, né, que eu acho que eu carrego, eu preciso pensar estrategicamente formas de acessar isso, porque se eu for só na raiva aqui, na violência, não vai dar certo, né? A corda vai arrebentar sempre para o meu lado. Então, pensar de forma estratégica eu vejo que é essencial para a minha sobrevivência mesmo, assim. E aí, lidando muito do que a gente faz, o mundo corporativo, como ele está estruturado hoje, é ainda muito, né, masculino, com gestores, homens que nem sempre têm a mesma favorabilidade aí para essa pauta. Então, eu fui entendendo que precisava de ter formas de conseguir dialogar para poder ser ouvida também, né? Então, não significa que essa inconformidade aqui que me move, ela cessou, mas eu preciso ser estratégica para conseguir atender. Então, dentro desses diálogos que a gente vai propondo, a gente fala muito sobre formar homens, né, para serem aliados pela equidade de gênero. E já recebi, por exemplo, um retorno que me deixou muito feliz de um senhorzinho. A gente estava numa cidade do interior de Minas, numa metalúrgica, falando sobre isso. E no final, ele chegou, ele via um senhorzinho, assim, já estava perto de se aposentar. E chegou e me agradeceu e falou que pela primeira vez na vida ele tinha entendido esse negócio de feminismo. Que as filhas dele já tinham falado com ele algumas vezes e tal. Ele tá assim, e agradeceu, falou sobre a forma simples, né, como aquele diálogo tinha sido feito. E eu reconheci nele, assim, muito meu tio, sabe? Assim, meu tio é pedreiro até hoje. E como que eu converso com os meus, assim. E aí eu vi que fazia muito sentido, sabe? Seguir com aquele trabalho. Eu acho que foi um dos melhores feedbacks que eu já tive. Mas
para além disso, assim, já tive satisfação, por exemplo, a gente desenvolve programas de liderança feminina, de ter mulheres promovidas a gerente antes do programa terminar, de já ter, assim, esse resultado palpável, de mulheres identificarem que tem situações que não são muito fáceis, assim, de lidarem, né? Mas de mulheres chegarem e trazer que já identificaram situações de violência que estavam vivendo no relacionamento, porque sempre é um processo difícil esse inicial. Já tive alunas que identificaram que estavam passando por um processo de assédio e que resolveram denunciar a partir daí. Então, são essas pequenas vitórias, assim, nesse despertar, que eu acho que é o meu objetivo principal, assim, a gente falando sobre letramento de gênero, mas de entender o que significa ser uma mulher na sociedade, um homem nessa sociedade, o que a gente faz a partir desse conhecimento, sabe? Para esse processo de ajudar com essa autonomia, assim, crítica, né, das pessoas em relação a essa pauta. Então, comemora essas pequenas vitórias, Estela. Ah, que legal, gostoso te ouvir, porque eu vejo que é isso, né? A gente precisa mudar toda uma sociedade. Então, se a gente pensar, ai, tenho que mudar tudo de repente. Não, são nessas pequenas coisas que a gente vai mudando, porque esse homem vai chegar em casa e vai ter uma atitude diferente, ou vai chamar para um outro diálogo as filhas, ou enfim, isso vai se espalhando, de alguma maneira vai entrando, adentrando assim, de muitas maneiras nas relações, porque é isso que a gente está falando de mudança de consciência que leva a novas atitudes, a jeitos diferentes de fazer, de acordar para essas relações humanas, para as relações de trabalho, enfim, para as relações íntimas, né? E a gente está nessa pauta de agradecer, né, esse aprendizado que a gente vai fazendo, sabendo da importância do masculino e do feminino, um e o outro se complementam, e o que a gente precisa fazer no final, o que essa mulher selvagem, na verdade que às vezes a gente pensa que mulher selvagem é aquela que arreganha os dentes, né, a loba, aquela que morde, aquela que mostra esse lado. Na verdade não é isso. Na verdade essa mulher selvagem é essa mulher inteira que admite e usa sua raiva com amorosidade, porque afinal a loba, ela é super leal e ela protege os seus e ela vive uma vida inteira com um parceiro super bem, e na verdade é isso, é ser inteira, e na verdade ser inteira é estar com o nosso masculino muito bem trabalhado junto ao nosso feminino, o que é a poesia junto com a assertividade, junto com a objetividade, com a musicalidade, a sensibilidade, uma a serviço da outra, fazendo esse casamento, que é isso que você e o Yata parece que tem no seu relacionamento, na hora que você fala um pouco dele, né? Ele mostra muito o feminino dele, e você mostra muito também a sua assertividade, o seu estudo, a sua pesquisa, o seu masculino, né? Então, que bonito de ver e ver os resultados, que mesmo sendo uma empresa de pouco tempo, ela já está aí mobilizando pessoas e instituições, né? Somos seres complexos, né? Eu acho que é muito triste, assim, quando a gente mesmo, né, se nega esse direito, assim, de ser complexo, de acessar todos esses sentimentos, igual a Selma falou, né, de se negar esse contato com a raiva, né, que eu acho que já que isso é tão constituinte, faz tão parte, assim, eu fico pensando nisso, assim, voltando para o me aguentar, assim, é uma coisa que me dificulta muito, que eu não me aguento, é quando eu percebo que algo que é muito caro ou importante para mim, assim, constituinte, está faltando. Eu não estou conseguindo, seja lá por qual razão, exercer, ou então aí, e acho que a terapia, a análise me ajuda muito nisso, assim, de conseguir, às vezes, voltar para o meu foco e entender como que eu faço para chegar lá, né, e poder exercer minha complexidade, assim. E eu fiquei pensando sobre essa questão das vitórias, porque nem sempre é confortável e gostosinho, né? E geralmente tem, que legal, uma mulher virou gerente, um cargo de liderança, mas que vai ter um monte de desafio junto com aquilo ali também, um monte de violência que ela vai viver a partir do momento que ela exerce aquele cargo. Outro dia eu estava saindo, isso tem 2 semanas, de uma palestra que eu dei aqui no Sesc, em Belo Horizonte, e aí a moça que estava trabalhando de vigilante, no dia, ela estava na porta, na hora que eu fui sair, ela me deu um tapa assim, vou pedir demissão do meu trabalho. Aí eu olhei pra ela, tô assim, que isso? Ela falou assim, não, eu entendi que mulher não é valorizada, que eu já fiz de tudo, e quando tem uma vaga de liderança,
eles não dão oportunidade. Então, assim, isso vai gerar um transtorno na vida dela. Mas tem um despertar ali, uma vontade que ela tem a iniciativa de promover uma mudança na própria vida, né? Então, eu tenho essa consciência que eu não tô deixando ninguém num lugar mais quentinho, não, mas talvez um lugar um pouquinho mais desperto. Eu acho que isso é importante, assim. De repente perceber também o tamanho das coisas, né, Sabrina, que você faz. Eu ainda tô pensando na história do senhorzinho que você contou agora há pouco, né? Porque eu fico imaginando, eu convido para que a gente tente pensar o tamanho da complexidade que é para você ter conseguido tocar nele naquele ponto, né? A ponto ele falar assim, agora eu entendi. Algo que deve ser tão diferente do dia a dia dele, né? Do campo semântico dele, da história dele, porque a gente sabe que a história das pessoas é sempre muito, não é reto, né? Toda tortuosa. Então, eu fico tentando imaginar o tamanho da complexidade que foi, as camadas todas que você percorreu para que naquele momento você tenha conseguido tocá-lo a ponto de ele falar, entendi. Ou mesmo dessa moça que você acabou de contar, que foi lá, te deu um tapinha, falou brincando, imagino, né? Vou pedir demissão. A gente não consegue nem supor o tamanho do caminho que a sua ideia, né? Que a sua sementinha chegou. E aí eu te provoco, você falou agora há pouco, pensar nessas pequenas coisas. Será que são pequenas, né? A gente também, de novo, eu provoco, a gente talvez não consiga nem alcançar o tamanho dessas coisas, né? Da dificuldade e da reverberação que elas vão ter, né? Nessas pessoas e, enfim, na sociedade, na nossa vida. Eu fico pensando, porque ao mesmo tempo que eu me acho muito sonhadora, ontem mesmo eu estava pensando nisso. Eu nunca tive um sonho assim, vou empreender. Eu quero ter a maior empresa de equidade de gênero do Brasil. Essas questões assim de estabelecidos e sonhos muito hierárquicos, né, em relação aos outros, assim. Para fazer sentido, para ser bom, tem que ser melhor do que todo mundo. Eu não posso só estar aqui fazendo. Esse tipo de sonho muito hierárquico, eu nunca consegui ter, assim. Engraçado pensar nisso aqui agora, de tem que estar melhor do que. Mas é isso, dentro do que eu estou fazendo aqui, né, o meu índice de sucesso não é ser a maior, mas que tem que fazer algum sentido. Uma das coisas lá das perguntas que vocês trouxeram eu lembro que eu respondi algo que eu estava refletindo sobre como que também ler as pesquisadoras feministas, ler sobre alguns pensadores, isso me deu um lugar, assim, de identificação, de, nossa, isso que eu sinto desde sempre, tem gente pensando e pesquisando, e faz sentido para muita gente, então não tô doida aqui sozinha nesse mundo, mas ao mesmo tempo não vale de nada, assim, se eu não conseguir fazer a digestão disso, né, e minimamente compartilhar isso com as pessoas que eu me disponho a estar perto, assim. Fala-se muito disso, né, de popularizar o conhecimento da academia, e eu nem acho que é de um lugar de subestimar a inteligência das pessoas. É mais de um lugar, eu acho, de encontrar esses pontos de identificação com o outro que eu estou dialogando. E isso vai variar muito. Cada conversa que eu tenho, cada região, cada público vai ser uma conversa diferente, porque não é sobre eu ser uma grande máquina de tradução da teoria, mas talvez, assim, de conseguir dialogar com os outros, assim. E aí que eu volto para essa questão que eu acho que ainda tenho muito que aprender da prática amorosa, porque me permite olhar, né, para o outro. Eu quero muito trazer isso mais para minha vida, gente. Inclusive, eu acho que tá perto de vocês aqui, já tô sentindo que tá me ajudando nesse processo. Sabe o que você... Interessante, você falou, né, de olhar o outro. A gente consegue olhar o outro quando a gente desidealiza o outro e é capaz de aceitar o outro como ele é, inclusive olhando lá e não gostando do que está vendo. Mas o outro existe, né? Isso vem muito de um processo analítico, e aliás você falou da importância do seu processo analítico na sua trajetória. Quando a gente perguntou como é que é, existe alguma pessoa ou experiência que influenciou muito quem você é hoje, eu fiquei muito impressionada com a sua resposta. E claro, feliz, puxando aqui para nossa sardinha, né? Sobre alguém fazer uma análise e a transformação no sentido qualitativo, né, que a vida da gente tem num processo de análise, mas você falou, acho que meu processo de análise foi e tem sido fundamental. Fala disso, Sabrina. Gente, eu já tive, assim, a fase de ser a chata, né, eu tenho amigos psicanalistas, aí senta numa mesa, não sei falar de mais nada, porque, assim, obcecada quando eu descobri esse universo, assim, de gente, o que é essa coisa de fazer análise? Como é que foi que você descobriu esse universo? Me conta essa trajetória, porque para nós todos aqui, que somos de alguma maneira ligados à psi, de alguma maneira, né, todos nós aí, como é que você entrou nisso? O que aconteceu? Conta. É quase um masoquismo, inclusive, né, porque
As 2 vezes que eu tive a iniciativa de procurar um processo, antes acho que eu tinha cerca de 23 anos, tinha formado na faculdade, e foi a primeira vez que sobrou ali algum dinheirinho no meu salário de recém-efetivada. Eu falei: "O que que eu vou fazer com esse dinheirinho que tá sobrando? Vou fazer terapia", porque eu achava chique pessoas que se permitem fazer, sabe, uma coisa meio que assim, é um universo tão distante meu, nunca ninguém na minha família fez isso. E as pessoas pagam pra fazer isso, tipo, eu quero conhecer, eu fui movida pela curiosidade, porque eu achava chique, falei: "Nossa, tem condição, vou". Aí cheguei lá, abri, né, a caixa de Pandora e foi todo aquele processo, falei: "Nossa, como que eu vivi sem isso?". E fiz terapia nos diferentes lugares que eu morei, eu sempre me mudava, achava uma casa e em seguida a gente não tinha esse contexto, né, de atuação remota ainda, então achava uma casa e achava um psicólogo logo na sequência. Foram anos. Aí, depois mais recente, depois dos meus 30 anos, eu estava numa fase melhor financeiramente falando e tinha essa curiosidade de nunca ter feito análise. E eu sempre ouvia, acho que na época nem era podcast ainda, mas vídeos no YouTube, quando começou a falar sobre isso. E eu tenho um amigo psicanalista, e aí ele me sugeriu o seguinte: olha, aproveita que a sua vida tá boa agora, que você tá numa fase tranquila, estável, e vai fazer análise, né? Que, tipo, talvez é aí, não é quando o bicho tá pegando que talvez você deva ir. E eu fui bem tranquilinha para descobrir esse processo de análise, e aí a minha vida virou assim, de cabeça para baixo. O que eu acho que é tipo um masoquismo que eu fico brincando, porque não é uma coisa, eu sinto que não é uma coisa que eu faço para minha vida ficar mais gostosinha e feliz. E às vezes me provoca, me vira do avesso, mas eu me identifico muito com esse lugar, da forma como eu olho para minha vida, assim, de tipo, o que mais existe que eu não sei? Sobre mim, inclusive. E de se transformar, e aí ver que é uma outra coisa, e bancar essa mudança no sentido de não sofrer tanto, né? Assim, tem o sofrimento da mudança, mas assim, dessa questão de esse sentimento de estar mais perto de quem eu sou. Todo dia eu sinto mais isso, assim, nossa, eu estou mais perto de quem eu sou. Inclusive, assim, recentemente eu cheguei numa conclusão, assim, não sei se a gente chama de insight, o que que é, mas que eu fiquei muito feliz. Tem muitos momentos de choro e tudo mais, mas até falando um pouco da conexão, né, que eu comecei a contar a minha história, e do contexto de escassez, e eu me dei conta que eu comecei a fazer escolhas na minha vida, isso muito recente, tipo esse ano. É porque eu vivi uma situação e eu olhei para essa situação e falei assim: se fosse a Sabrina de 1 ano atrás, eu ia querer viver aquela situação ali, muito de uma perspectiva assim, porque muito tempo da minha vida, quando eu comecei a ter algum acesso financeiro, eu quis fazer coisas que eu não tive condição de fazer antes. Então, de conhecer um restaurante que desde adolescente, ou sei lá, na faculdade eu ouvia as pessoas falando, e na época eu não tinha condições de ir, etc. E aí eu vou depois de adulto. E muitas dessas coisas, inclusive, que eu vi, então é isso aqui, né, que todo mundo falava. Mas aquela sensação, assim, de estar fazendo coisas que a Sabrininha ali queria. E aí eu me dei conta que eu estava começando a fazer escolhas e tal, e tendo menos esse sentimento de fome, que eu tinha uma coisa assim, muito de que eu tô atrasada. Eu acho que por isso também ser muito realizadora, porque é uma coisa muito assim, eu tô atrasada na vida. Eu preciso, quantas coisas que eu não fiz, que eu não realizei, que eu não encontrei por ter nascido nessa condição. E aí esse sentimento de estar atrasada, eu percebo que ele vem cessando. E aí, e foi uma coisa tão simples, que é tipo, eu passei num bar, em frente a um bar com o meu cappuccininho, assim, e tava cheio de jovens tomando cerveja. Eu falei assim, acho que em outro tempo a Sabrina ia ficar assim, nossa, queria estar ali, porque eu nunca pude fazer muito isso, porque eu sempre trabalhava muito até tarde, estudando. Nunca fui muito de ficar em bar dia de semana, assim. E hoje eu poderia fazer isso, a minha agenda me permite, mas falei, não, hoje isso não faz mais sentido para mim. Então, meio que esse sentimento de carência, de atraso, ele tá cessando, sabe, cicatrizando, e eu sinto que eu aterrissei no hoje, assim, e já posso fazer minhas escolhas a partir de quem sou hoje. Aí eu saí, assim, muito realizada de ter chegado nessa conclusão, assim. Então, a análise, ela me gera muito sentimento, risos, choros, mas eu acho muito válido, assim, essa descoberta, acho fantástico, na verdade. Bom, eu não preciso nem dizer quanto de 0 a 10 isso é delicioso de ouvir, né? Porque é isso, né? Um processo de análise é uma coisa que faz aquilo que você acabou de dizer, né? Você aterrissar no hoje. Pode te levar a isso, né? E é muito bom, né? Esse gosto é muito bom, né, Sabrina? Foi uma realização, porque
talvez eu já tenha aterrissado, já tenha um tempinho, mas tenho tempo de perceber que eu aterrissei também, né? E aí chegar a essa conclusão, eu juro, eu saí meio abismada, assim, de tipo, nossa, isso é uma coisa tanto para comemorar. Porque, tipo, desse caso, só eu sei, assim, o cansaço físico, gente, que esse sentimento de estar atrasada me gerava, assim. Então, acaba sendo chato, assim, que a pessoa chega pra mim e fala, nossa, sei lá, fui correr e torci o joelho. Aí eu falo pra ela, você já pensou em fazer análise? Fico indicando análise em qualquer contexto, assim, não tem nada a ver. Eu falo, e se você fizesse análise, hein? Foi até engraçado esse fim de semana que o tio do meu marido, totalmente aleatório, conversa, e a gente começou a falar sobre isso, e ele falou assim, eu tô pensando em buscar um psicólogo, e eu acabo conseguindo converter umas pessoas, assim. Mas é porque eu realmente acredito que isso vai melhorar muita coisa na vida daquela pessoa, tal qual um médico que vai tratar do físico dela, né? E você traz essa história de ter um tempo para a gente tomar posse dessas transformações, Sabrina. Tem um tempo para isso, para a gente poder tomar é o tempo psíquico, né? Que é bem diferente do tempo do relógio, Kairos e Cronos, né? Que os gregos já diziam desses dois nomes de tempos. Aliás, traziam Aion também e outros tempos. Mas tem esse tempo. Agora, você também trouxe uma coisa agora que me provocou muito, que é assim, a gente, claro, a sua história de carência, de escassez, né, faz com que você pensasse sempre que você estava atrasada, que você precisava conseguir, né, essa coisa toda. Mas isso também é coisa da reprodução da riqueza, dessa exigência insana e insaciável, né, da reprodução da riqueza, do capitalismo, do neoliberalismo, dessa coisa que a gente vive, né, onde nós estamos inseridos. E aí isso também, então eu queria que você me falasse sobre isso, porque você tem todo um trabalho também sobre o estudo, você está falando que você continua na pesquisa, né, você está trabalhando com decolonialidade. Queria que você falasse dessa sua parte também, porque você foi trazendo, né, a decolonialidade ao longo dessa nossa conversa aí, de uma forma imbricada, assim, de uma forma implícita e está se tornando explícita. Fala disso, Sabrina, dessa sua pesquisa. Nossa, só comentar um parênteses, assim, isso que você trouxe, é literalmente pauta de análise. Eu cheguei e falei assim, isso é neoliberalismo ou isso é uma questão, assim, é muito difícil para mim conseguir, e aí é um processo, né? Haja trabalho de tentar minimamente essa separação do que é meu, o que é estrutura. Em vários contextos eu vejo, assim, por exemplo, uma questão que eu me pego sempre nesse dilema, eu sou, né, considerada ali da geração milênio, que ainda cresceu com vários referenciais de príncipe e princesa da Disney, de toda uma romantização dos relacionamentos, várias construções, que aí quando eu vou pesquisar gênero e etc, entendo que às vezes são vias que vão ser fonte de muitas violências que as mulheres vivem. E aí, até em dilemas, às vezes, que surgem no meu relacionamento, de tentar separar o que é a idealização da milênio, o que é uma problemática real de estrutura machista, o que é neoliberalismo, isso vai se misturando. Então, assim, é um dilema que eu tenho sempre. E aí, mais recentemente, né, no mestrado, esse contato maior com a questão da decolonialidade, de até entender, no momento, inclusive, eu estou lendo uma autora nigeriana, que o nome dela é muito difícil de falar, Iokonke, se não me engano, não vou saber, posso mandar referência para vocês, mas que ela traz, né, uma socióloga nigeriana, que ela traz uma discussão, assim, anterior, né, ela é da comunidade tradicional iorubá, e como lá eles não têm essa estrutura ocidental de referencial de gênero entre o papel do homem e da mulher, uma sociedade genetrificada como a gente tem aqui. E como muitas problemáticas surgem a partir daí e que a gente não pode fazer uma análise, por exemplo, no meu trabalho eu falo muito sobre mulheres e para pensar mulheres e como a própria figura e entender o conceito de mulher é uma perspectiva que eu não poderia dá-la como universal. E aí curiosidades do tipo na sociedade iorubá, que tem outras hierarquias, porque se a gente parar para refletir, a nossa sociedade ocidental é muito baseada numa divisão de gênero, né, pensar hierarquicamente falando. E lá, por exemplo, a questão da idade
né, pessoas mais velhas serem mais respeitadas, ou a questão da maternidade, de gerar filhos, gerar outras vidas, então outras formas de hierarquia que partem de uma outra perspectiva, que aí explode a cabeça da gente, né? Como que eu olho para isso e entendo que aqui o contexto é diferente, a gente já passou por essa divisão de gênero, mas o que a gente pode aprender com isso? E aí um debate que está muito latente é principalmente a gente não pensar essa questão decolonial só no sentido cosmético da coisa, né? Que hoje tem se falado muito isso na academia, né? Eu tenho um pensamento decolonial, que ele é desconstruído, mas de fato, assim, e são poucos os pensadores que de fato trazem essa perspectiva de entender que o que está construído hoje, pensando a gente aqui em Brasil, então, né, Américas, foi tudo construído em cima de um pensamento colonial. Os saberes que já existiam, as tecnologias, simplesmente foi desconsiderado e foi trazido, e o que a gente vivencia hoje em todas as esferas da nossa vida é um referencial de existência mesmo, basicamente estadunidense e europeu. E é entender que tem outras formas de se pensar o mundo. E aí o que a gente não acredita que a gente vá, né, se desconstruir e conseguir fazer uma outra coisa, mas será que não dá para a gente somar esses aprendizados decoloniais? Tem um pensador, o Nego Bispo, ele inclusive, ele nem se considera decolonial, porque, né, ele enquanto quilombola, ele se considera que ele nem chegou a ser colonizado, então ele tem inclusive um pensamento contra-colonial, que é contra isso que foi, eu sou contra isso que foi imposto pra gente, eu não preciso me decolonizar, mas a perspectiva de decolonizar é a gente ir identificando em nós, em tudo que existe na nossa forma de estar no mundo, que foi a partir de um referencial único, geralmente norte, e a gente desconsiderou todo o resto. Então, abrir espaço para tudo isso que foi desconsiderado, que a gente pode aprender com isso. Isso fez sentido aí. Total. Eu acho que e é interessante, né, a coerência. Eu não gosto dessa palavra, mas vamos dizer assim, a delicadeza, a sutileza, mas a fortaleza da sua trajetória que foi te levando para esse lugar, né? Você vê que você trouxe o seu nascimento, a sua infância, o Danoninho. Daí você foi trazendo o seu percurso de muito estudo, de muito trabalho, o seu inconformismo, o seu trabalho com as ticas, trabalhando sobre gênero, e depois você foi desaguar na decolonialidade, né? A gente olhar esse seu percurso nesse momento que você trouxe, né? E você perceber que o fechamento atual, porque não existe fechamento, né? Existe o da hora, o desse momento, né? Quer dizer, o que está coroando agora a nossa vivência, a nossa existência. Mas como é que é esse fechamento aí para você, então? Eu acho que isso até conversa com o que a gente estava falando, dessa situação que eu trouxe de sentir que eu tô aterrissando no hoje, né, nos meus desejos de hoje, e te ouvindo, fiquei pensando que eu acho que muito dessa trajetória, ela foi se estruturando a partir de uma identificação com um lugar de dor, por ter sido excluída, por não ter tido acessos e etc., nessas dificuldades, é um sentimento de, nossa, isso é muito ruim, o que eu puder fazer dentro aqui das minhas pequenas possibilidades para que outras pessoas não vivenciem isso, está movendo por essa identificação. Mas eu sinto que eu também estou, aos poucos, aterrissando nesse lugar de, não é só mais por essa identificação na dor, mas uma coisa de mais consciência de valores e etc, de talvez pensar, talvez mesmo se eu tivesse tido uma trajetória diferente e encontrando com pessoas que tiveram histórias diferentes, porque também teve uma fase assim, que eu acho que, né, muito da imaturidade, assim, pessoas com mais acesso financeiro não são boas pessoas, construções que a gente vai fazendo, e entendendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, talvez, hoje eu já começo a pensar, não, talvez mesmo se eu tivesse tido uma outra trajetória, hoje eu tô nesse lugar por escolha. Continuo, né, na ponta da linha, talvez o propósito, a motivação maior seja tentar minimamente problematizar e pensar esse mundo para que ele possa funcionar numa lógica um pouquinho diferente, mas não só porque eu passei, mas porque eu acredito que isso é importante, assim, e acho que pessoas que não passaram também podem pensar sobre isso e a gente pode somar força nesse sentido. Então, aterrissando mais no hoje nesse pensamento, mas e aí a questão do contato com o novo, né, que ainda bebe um pouquinho na fonte do que ainda existe no mundo que eu não sei,
E aí o pensamento decolonial, ele chega nesse lugar, assim, de, meu Deus, existem formas muito diferentes de se pensar isso aqui que eu tô pensando. Então, o que mais deve existir, assim? Eu sou muito admiradora do trabalho do Ailton Krenak, por exemplo, né, que vai... E ele tem esse tom muito provocativo também, né, uma fala que ele traz, assim, de... Eu acho um delírio o homem branco achar que ele vai resolver os problemas do mundo, sendo que ele tá aí tentando fazer gestão, desde sempre só tem dado errado, né? Que a hora que ele vai ter o bom senso de acordar que o jeito dele não dá certo, né? Então, esse tom provocativo também eu me identifico bastante, mas e essas várias outras perspectivas que eu tenho um pouco disso, nossa, quantas perspectivas que existem, assim, que eu ainda não sei, sabe? Uma coisa que talvez as que eu mais gosto da vida, eu falei muito só de trabalhar e estudar, mas eu gosto muito de viajar também. E que partiu desse lugar de eu não aceito morrer conhecendo só essa cidade de Betim, não é possível, o mundo é tão grande. E aí eu comecei, né, quando fui tendo acesso a viajar, e é uma coisa que eu proponho para mim todos os anos, é passar meu aniversário cada vez em um país diferente. E aí eu vou vendo culturas e religiões e comidas, e isso me fascina demais, assim, o que mais existe no mundo que eu não saiba, gente? É uma riqueza incrível, né? Eu seria capaz de ficar aqui falando com você, e tenho certeza que a Estela e o Rafa também, a noite inteira, né? Porque você tem conversa pra noite inteira. Esse povo de Minas é fenomenal, Povo de né? Minas não é fácil, né? Eu sou mineira, gente, então não dá muita trela. Da trela não, que vai, né? Mas assim, uma coisa assim me trouxe assim, me chegou aqui nas minhas orelhinhas. É uma coisa bonita, né? Como é legal a gente ir saindo e são necessários os dois lugares, né? Do lugar de reagir para o lugar de agir, né, Sabrina? Nosso Emicida tem uma música que fala: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Eu tô trazendo essa narrativa, eu acho, eu ainda sinto que eu tô achando esse lugar, inclusive, tá? Da minha narrativa, assim, de não negar a minha história, de poder abordá-la em momentos, mas eu também não quero ser definida só como a menina que nasceu no contexto de escassez, etc, né? Acho que eu sou, para além disso, sou mais que isso. Então, esse equilíbrio que a gente vai achando, esse lugar de não negar, mas falar, mas e não se definir, e poder ser outras coisas, né? E acho que eu sinto que eu sou muitas, dependendo do espaço e de onde a gente está colocando esse foco, assim, entender que tá tudo bem. Mas sabe que é um processo, talvez eu tenha demorado mais que as outras pessoas para ainda tô, né, acertando esse lugar, mas no processo de terapia uma vez, que eu sempre gostei, tipo, de coisas muito variadas, então eu tinha amigos que eu ia num baile funk na periferia, mas que eu ia num concerto de música clássica também, amigos muito de tribos muito diferentes. E aí, uma vez, uma terapeuta me falou que isso era uma crise de maturidade minha, que quem gosta de tudo, na verdade, né? E aí eu acho que é do processo da terapia, né? A gente tem, cada um fala a partir do seu lugar, né? Da sua visão de mundo, assim. Isso é uma coisa, inclusive, que a decolonialidade traz, que muito forte, que nenhuma fala é neutra, né? E aí ela falou a partir dessa perspectiva que na época me marcou muito e eu fiquei bem chateada, assim, problematizando, mas que hoje eu me reconheço que eu não me identifico, assim, com essa perspectiva dela, e Deus me livre, assim, dessa minha complexidade roubada, assim, hoje vejo que isso é valor. Mas durante muito tempo eu fiquei, assim, sabe, presa nessa definição que ela me trouxe, assim, de ser uma pessoa imatura, e aí não consigo me definir, mas hoje eu pensei que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me definir, mas tô no trabalho aí. Esse comentário seu agora, Sabrina, contando essa passagem, para mim foi perfeito para exemplificar. Você, na tua fala anterior, você em algum momento falou sobre o uso cosmético dos conceitos, né? Como, por exemplo, decolonialidade. E eu te entendo, eu sou mais cruel, eu falo do uso ortopédico, né? A pessoa usa como se fosse uma muleta e taca, né, esses conceitos na academia. Eu que vivo na academia, a gente vê muito isso. E o que você está dizendo é algo que eu acho que é exatamente, é uma vivência muito diferente. Não tem nada de cosmético no seu uso, né? Você realmente vive. Olha só, você conseguiu trazer a decolonialidade até para esse momento. Você leu por este prisma. Isso eu acho que é agir e não reagir, como a Selma muito bem lembrou, né? É construir uma forma de fazer. Não é só reagir às coisas. É entender o que aconteceu, falar serviu, não serviu. De repente, o erro dessa pessoa foi maravilhoso para você, no sentido de que olha que espaço de pensamento, de maturidade que te permitiu
Não é se entender desse jeito. Eu acho que essa é a diferença entre agir e apenas reagir, né? Eu acho que você não faz uso cosmético de nenhuma desses conceitos, você realmente vive eles, né? Isso é muito, eu acho muito rico. E inspirador, né, Rafa? E inspirador, essa palavra ela tem que ser exatamente, concordo Eu só plenamente. queria trazer um parêntese, assim, gente, e aí puxando a sardinha aqui pro meu trabalho, porque eu acho que essa questão de agir e reagir vai muito do quanto a gente dá conta, sabe? E às vezes a gente vai lidar com pessoas que naquela ocasião não estão em condições. E ela vai ter só a reação, e às vezes não inclusive a reação que a gente esperaria ter. E eu tento muito falar sobre isso, assim, dessa, né, esse exercício de empatia, de entender esse lugar do outro, até nessas situações de machismo, de racismo, que às vezes a gente escuta falas no sentido assim, nossa, mas aquela pessoa negra reagiu de forma desproporcional a uma situação, mas vai saber, né, do lado de lá, o quanto que ela já não foi submetida, assim. Então, eu fico muito feliz de hoje já conseguir processar as situações e agir de uma outra forma, mas até tendo um pouco de empatia com a Sabrininha mais raivosa do passado, que foi o que ela deu conta naquela ocasião, assim, também, sabe? A gente vai ter que terminar, mas eu queria que você soubesse que todas as Sabrinas foram absolutamente bem-vindas aqui hoje. E todas elas, Sabrina, foram muito inspiradoras. Mais uma história, assim, que nos deixa, a mim, e tenho certeza do Rafa e da Stella, que tiveram também esse privilégio de estar aqui hoje com você. Foi um privilégio nosso, né? Mais uma história lindíssima, né? De como é que você se aguenta, como é que você se trouxe até aqui. Então eu queria terminar te agradecendo por tanta inspiração, Sabrina. Rafa, você gostaria de terminar de alguma maneira? Agora eu vou ter que ser pouco neutro, né? Nós que temos o privilégio de conhecer a Sabrina e também de conhecer o Iata. Olha o nosso privilégio, não tem como dizer, que casal, hein? Minas vai salvar o mundo, eu sempre falo isso. Já salvou uma vez com a Inconfidência, porque aquilo ali não teve depois como parar, né? Vamos fazer isso de novo, não tem jeito. Ai, né? gente. Eu quero agradecer muito também essa conversa inspiradora, Sabrina. Gratidão por sua presença, por trazer essas várias faces que vão somando e cada uma vai trazendo a outra nessa conversa, e foi muito, muito gostoso de te conhecer. Gente, eu agradeço demais. Esse momento que a gente teve aqui me deu, assim, energia para me aguentar, com certeza, por muito mais tempo. Tô saindo daqui abastecida, ficaria também aqui horas e horas conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, pela essa escuta generosa que vocês trazem. Bom, uma boa noite para todos. Não se esqueçam, então, de ouvir esse podcast na plataforma preferida de vocês, nos darem 5 estrelas, para que essas inspirações de como você se aguenta cheguem aí para todo o universo e além. Sabrina, um beijo. Para todos, um beijo. Uma boa noite. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.